Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre liderança, profissionalização, inovação, perspectivas do setor de construção. E o convidado de hoje é o Arsênio Almeida Neto, diretor executivo da GT Building. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Arsênio. Obrigado, Cristiano. Prazer. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Vamos falar hoje sobre um setor super interessante, né? Super representativo aí na economia brasileira e nada melhor do que ter a tua experiência e conhecimento aqui conosco. Legal, muito bom. O setor aí de imobiliário realmente tem uma contribuição muito importante no PIB nacional. E assim, acho que é sempre importante a gente citar também que a geração de emprego na base, ela acaba sendo muito importante, né? Se a gente olha a fotografia mais ampla do nosso país, a pirâmide societária e tudo mais, é sempre muito importante você estar contribuindo, né, nessa geração de emprego mais voltado um pouco para a base da pirâmide, que é a geração de emprego com o maior número, né, que a gente tem lá, que são os funcionários nossos nos canteiros das obras, né? Muito legal. Bom, pessoal, o Arsênio é diretor executivo da GT Building, tá? Uma das maiores e mais importantes incorporadoras de Curitiba. É membro do Conselho Consultivo da Arbore Engenharia em São Paulo, atuou como CEO representando o fundo de private equity americano Equity International, do Samzel, é membro e mentor do YPO, Young Presidents Organization, é formado em administração e fez vários cursos e especializações. Destaques para uma especialização na Kellogg School of Management, Northwestern University, na Fundação Dom Cabral e no INSEAD da França e também no IBGC. Puxa, que legal, hein, Arsênio? Muito legal tua carreira acadêmica também e profissional. Falando nisso, conta um pouquinho pra gente da tua carreira. Como que você começou e como é que você chegou na posição que chegou hoje? Bom, vamos lá. Vamos pegar um pouquinho dos últimos anos, das últimas décadas para cá, né? Eu sempre tive muito assim, envolvido diretamente nesse setor, né? Imobiliário, né? Incorporação e construção. E acho assim, que eu tive algumas oportunidades muito interessantes, né? Eu trabalhei parte da minha carreira em uma empresa com uma formação 100% familiar. Ali eu tive uma oportunidade muito interessante de passar por uma reestruturação societária e uma profissionalização de gestão, que acho que isso é um negócio que no nosso país, de novo, é bem relevante, porque a gente tem um volume, né, e muitas empresas importantes vêm de origem familiar, então a profissionalização é super importante para a perpetuidade das companhias, né? E aí, posteriormente, eu acabei conseguindo chegar nesse movimento, numa movimentação importante de entrada de um private equity americano, né, como você comentou ali, fundo americano, onde eu acabei atuando como CEO durante 5 a 6 anos. E é uma experiência completamente diferente, porque você sai lá de um negócio 100% familiar, vai passando por uma profissionalização, obviamente, e aí você entra num modelo de governança muito mais elaborado, né? Assim, na época foi meio que aquela coisa que a gente fala do choque cultural, né? Eu acabei tendo a oportunidade de vivenciar isso um pouco, porque o negócio de incorporação, o negócio imobiliário, no Brasil ele ainda é um pouco restrito, né? Não é um negócio que está tão elaborado e nem desenvolvido para dizer assim, um negócio multinacional, é um negócio regional, né? E a hora que você tem essa possibilidade, né, de transitar entre a regionalidade do negócio imobiliário e a governança de um fundo, né, do exterior, com o conselho era baseado em Chicago, né, na época, então acho que isso me ajudou bastante aí a enxergar a importância da governança dentro aí do desenvolvimento das companhias do nosso país. Bacana. Você construiu tua carreira antes de chegar na posição de CEO, de executivo número 1, na área de finanças, né? Eu tive um bom tempo aí na área de finanças, como você colocou ali, mas eu diria assim, Cristiano, na realidade a minha paixão, na realidade, é a gestão
como um todo, né? Atuei bastante na área de finanças, mas o que eu realmente me identifico é a área de gestão. Como você falou ali, a minha formação, eu sou administrador, né, e trabalho na área imobiliária, então a maior parte das pessoas que eu me relaciono me enxerga como se eu fosse engenheiro, né? Na verdade eu não sou engenheiro, eu sou administrador, e o meu negócio é justamente a gestão de conseguir combinar essas diferentes necessidades e especialidades, né, que uma empresa, conforme ela vai crescendo, obviamente que ela precisa ter, né? Então, assim, esse desenvolvimento da minha carreira, obviamente, a prática é fundamental, mas eu sempre fiz questão de vir trazendo sempre algum respaldo, algum reforço de teoria, através aí de estar buscando atualizações aí em alguns cursos aí, como você comentou. Legal. Eu ia te perguntar isso, porque fez uma carreira, né, em empresa de construção, mais na área financeira, depois diretoria geral, claro, mas você fez vários cursos, né, e especializações na área de liderança e de gestão de pessoas, né? Exatamente, que é assim, vamos dizer, aquilo que eu te falei, é o que eu realmente gosto mesmo, né? Que eu mais me identifico, né? A prática ajuda, mas tem que ter um respaldo de teoria bom, né? Eu fiz um curso específico de pessoas no INSEAD, na França, que assim meio que mudou um pouquinho a forma de enxergar os processos. E hoje, assim, a idade, né, a carreira vai avançando. Eu comecei aí a dar os primeiros passos aí olhando a governança de uma maneira mais abrangente, né? Me envolvi aí com o IBGC, fiz uma formação de conselho, né, no IBGC, e assim tá muito legal aí tá se envolvendo nessa outra, vamos dizer assim, não é fácil, porque a gente tem uma carreira, né, um modo que a gente trabalha olhando pelo lado executivo da coisa, né? E aí é bem interessante você trocar de chapéu, né, atuando no conselho, onde você está ali não para sair tomando as decisões e resolvendo as coisas, né? Então está sendo desafiador, mas está sendo legal. Porque você está hoje no Conselho Consultivo, né? Como é que é a tua participação lá? Fala um pouquinho da tua participação e da empresa também. Então, esse meu conselho consultivo, bom, primeiro assim, tem toda aí a gente fez todo aí um cuidado e um preparo, né, para não ter nenhum tipo de conflito de interesse. Então, assim, a empresa que eu estou atuando hoje, ela não opera nem regionalmente, né, com conflito com a empresa que eu estou à frente ocupando essa diretoria executiva. Então, a gente tem aí vamos dizer assim, uma barreira regional, né, e também com um segmento, incorporação imobiliária, mas é segmento econômico. Empresa mais focada no segmento econômico, atuando no Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então é um mundo um pouquinho diferente. E assim, eu acho que tem uma complementariedade legal, que é você entender os desafios, né, de gestão, olhando sobre óticas diferentes. Eu acho que isso ajuda bastante. Isso é um movimento que assim, está se tornando cada vez mais frequente, né? Até você que está mais envolvido até, né, do que eu, obviamente, nesse tipo de movimentação, mas eu tenho percebido e visto cada vez mais executivos atuando em conselhos de outras empresas, justamente para ganhar um pouco dessa visão mais ampla, mais estratégica, né, com um olhar com um pouquinho mais de diversidade em cima das diversas situações aí que, do jeito que o mundo está andando, do jeito que as coisas estão acontecendo, né, não tem como, a gente cada vez está sendo mais demandado a ampliar o leque, a olhar de uma maneira mais diversa aí para as necessidades, né? Exatamente. Bem lembrado isso, Arsênio. As empresas, elas chegam no momento que elas precisam, como até você falou, né, se profissionalizar, criar mais ferramentas de gestão, transparência, etc. E muita gente está constituindo, né, conselhos consultivos no início, depois de administração, e trazendo essas cabeças boas, né, de outras indústrias para dar essa oxigenada. E no ponto de vista executivo é o que você falou, né, uma oportunidade que você tem também de estudar, de ampliar teu leque de conhecimentos, o teu repertório em outros negócios, que acaba contribuindo, né, para a tua posição executiva, né? Porque a gente fala, né, saindo um pouquinho, né, do ambiente de conselho, mas voltando um pouquinho para a operação, também acho que é legal a gente olhar um pouquinho
outro desafio, né, que eu pelo menos enxergo atualmente, que é a questão das diferentes gerações que hoje estão dentro do mercado de trabalho, né? Assim, bom, eu já tenho, estou com 55 anos, quer dizer, já tenho algum tempo para olhar para trás e posso dizer assim, com muita franqueza, que assim, algumas 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais, assim, a amplitude etária que você tinha nas companhias, ela era menor, né? Ela era menor. E as pessoas mais novas que iam entrando em cargos menos representativos, né? E eu diria também que, muitas vezes, a maneira como essas pessoas mais novas enxergavam o cenário era muito mais parecido com as pessoas mais velhas, né? Se a gente pensar um pouquinho, né, Cristian, nessas classificações de geração, né? Não que eu seja um especialista nisso, mas assim, a gente pegou um pouquinho lá dos baby boomers de geração X, né? Mas a gente viveu muito mais na geração X mesmo, que foi que é o pessoal aí dos 50, 55, né? Hoje até um pouquinho para cima talvez dos 40, eu não me lembro exatamente das idades, né? Mas a geração Y que vem entrando embaixo, a cabeça era muito mais parecida, né? A forma de pensar era diferente, óbvio, mas não tão diferente. Hoje nós temos nas empresas hoje, e é importante ter pessoas de geração X, temos um contingente grande de geração Y, e nós já temos a geração Z entrando, que é o pessoal dos 25, 20 e 25 anos. Só que a diferença de percepção, a diferença do modo de pensar desse pessoal de geração Z que está entrando é muito diferente, é muito maior do que nós tínhamos no passado. Então, acho que um grande desafio hoje de gestão e de liderança é conseguir trabalhar com essa amplitude de pensamento. É um desafio, por outro lado, eu diria para você que é absolutamente relevante. Porque se você não trouxer essa visão nova, né, essa geração Z, como a gente brinca, né, não é o pessoal que nasceu aprendendo o mundo digital. Eles já nasceram, né, são, como a gente fala, nativo digital, né? Precisa ter isso, né? Isso está completamente ligado com inovação. Pô, não podemos abrir mão da experiência do pessoal mais velho, também não podemos, porque isso hoje, com tanta mudança, é necessário ter, mas tem que conseguir lidar com isso tudo. Então, acho que isso hoje é um desafio importante aí nas companhias. A gente vê, né, startups, pessoal mais novo trabalhando, aí daqui a pouco você começa a escutar, startup contratando o pessoal mais velho, porque precisa criar esse equilíbrio, né? Então, assim, acho que isso é um negócio legal que a gente está vivendo aí, é bacana, desafiador, mas é legal de presenciar. Bacana. E você estava falando, eu até me lembrei do ponto de vista comercial, né? Porque a geração X é a minha, né? Eu tenho 47, e a geração Y, que vai até a partir de 80, então esses caras estão com 42, 43 anos, eles viraram consumidores do teu produto, né? Porque a Y ainda não é. Não, o menino tem 22, 23, ainda não está comprando um apartamento, né, de primeira linha, vamos dizer assim. Mas o Y já está. Então, quer dizer, enxergar também a necessidade desse cara como cliente. Não tenha dúvida. E assim, é por isso que eu digo, você não consegue, as empresas têm muita dificuldade de enxergar essas reais necessidades se não tiverem esse componente de diferentes gerações aí nos seus quadros, né? E aí, assim, é bem curioso, porque essas gerações mais novas, né, têm uma necessidade de desenvolvimento rápida, né? São muito mais imediatistas, né? Então, assim, tem que olhar aquela história de olhar o copo meio cheio e olhar o copo meio vazio, né? Eu olho o copo meio cheio, eu acho que isso tudo move e faz a gente ir para frente cada vez mais, né? Acho muito legal. Bacana. Conta um pouco da GT Building, cara. Teus empreendimentos lá, como é que tá o negócio, o mercado? Não, essa empresa é relativamente nova, né? A gente está aí faz alguns anos, né? Não é uma empresa... Eu diria assim que é uma jovem incorporadora, mas é uma jovem incorporadora que já nasceu com bastante musculatura, com muito porte, né? O GT Building, com o próprio nome, né? O GT vem de Geninho Tomé, né? A gente está 100% controlada, né, pelo Family Office do Dr. Geninho. E aí, assim, a coisa começa desde lá de cima, né? O Dr. Geninho é um empreendedor nato, né? Uma super energia. Então, assim...
empurra desde lá, né? A gente tem que ir para frente, tem que crescer. E dentro desse cenário que a gente estava conversando aqui agora há pouco, né, é muito legal trabalhar com esses componentes e proporcionar esse crescimento. Então a empresa, apesar de ser nova, a gente vem crescendo muito ano após ano, né? Como você falou ali hoje, não diria que é a maior, né? Mas assim, a gente está entre as maiores de Curitiba, já estamos com um espaço bem relevante na cidade, né? E continuamos crescendo. Tem muito tapume de vocês aí, né? Tem bastante tapume, né? O nosso land bank, que é os terrenos, né? Que estão sendo preparados para lançamentos futuros, né? A gente usa essa expressão land bank, hoje já é bem representativo. E a gente procura seguir uma lógica de mercado olhando sempre alguns anos para frente, ou seja, tentando enxergar o que o mercado vai estar demandando um pouco mais para frente, tentando estar na vanguarda do que está sendo feito de novidade, né? A gente, como você falou, opera são empreendimentos de primeira linha, então a gente opera do médio, alto até o super luxo, a gente só não opera no segmento econômico, né? Mas a gente também procura não trabalhar de uma forma, um nicho muito específico. A gente sempre procura trabalhar num leque um pouquinho maior, justamente para estar buscando aquela máxima, né, do melhor empreendimento para aquela localização, para aquela tipologia, né? Então, vamos fazer um empreendimento de unidades compactas, como a gente lançou há pouco tempo atrás na Dr. Pedrosa, ali, o Albatel. Mas vamos fazer o mais moderno, o melhor. Temos que tentar se superar aqui, né? Dentro dessa tipologia. Vamos agora para um super luxo, apartamentos grandes. Assim, a lógica é a mesma coisa, buscando sempre o que tem aí de mais inovador. Legal. Bom, o Arsênio tem um histórico bem grande no negócio de incorporação e no ramo imobiliário. O que você está vendo para frente, Arsênio? Para os próximos 5, 10, 15 anos? Você acha que vai mudar muito? As mudanças nesse segmento, elas são mais lentas, né? A gente às vezes faz provocações internas, né? Você fala, poxa, veja, um automóvel, né? Desde que ele foi criado até hoje, olha o quanto isso já mudou, né? Agora, se você olhar um apartamento, não mudou tanto assim. Então, assim, isso é uma provocação que a gente vem fazendo. Mas, obviamente, que existem algumas mudanças que a gente já vê que estão acontecendo, né? Claramente, eu diria que as grandes metragens, né? Esse mercado está ficando mais restrito um pouco. Eu acho que o consumidor, o cliente está olhando isso de uma maneira mais, buscando uma relação custo-benefício mais efetiva, né? Priorizando o seu bem-estar, aquela coisa do luxo pelo luxo, né? Ostensivo e tal. É claro, tem seu espaço ainda, né? Tem empresas que operam especificamente nesse segmento, mas assim, a maneira que nós estamos enxergando é que isso vai sendo substituído por uma visão mais efetiva de buscar realmente o conforto, buscar o bem-estar. Um outro movimento, Christian, que a gente está fazendo de maneira muito, muito forte, né? A gente está olhando muito a questão de sustentabilidade. A gente já vinha trabalhando, nossos empreendimentos já fazem alguns anos já, eles têm os selos de sustentabilidade, né? GBC, que é o Green Building, né? Mas agora a gente está a gente vem fazendo um trabalho para avançar muito além disso, né? Olhando esse, como assim, pegando o ESG, dizendo, bom, agora vamos aqui no ESG, vamos forte aqui na questão da sustentabilidade, né? Porque assim, os selos, eles são muito importantes, visando, né, a eficiência energética do empreendimento pós-entrega, no uso, né? Isso, claro, é super relevante. Mas vinha nos incomodando muito o efeito da construção no meio ambiente, principalmente quando a gente olha a questão climática, né? Sim. E a construção é um emissor de gás de efeito estufa importante, né? Não é o maior, mas tem uma importância grande. E a gente começou a trabalhar nisso, dizer, vamos trabalhar para reduzir isso durante a construção, vamos olhar isso com muita atenção, mas o que a gente identificou
é que esse trabalho de redução de emissão, né, de gás de efeito estufa, ele tem que ser feito, estamos fazendo, mas ele é um processo mais lento, porque depende muito de tecnologias que muitas vezes ainda estão em desenvolvimento, depende de uma cadeia de fornecedores muito grande. E a gente falou, pô, dá para fazer um negócio já, né? Enquanto está fazendo isso aqui, vamos em paralelo atacar já num outro ponto, que é neutralizar essa emissão de carbono. Trabalhar na neutralização, entendeu? E aí a gente entrou muito forte nisso, né? Ano passado, o nosso último lançamento do ano passado, que é o OAS, um lançamento super importante para a companhia, importante para a cidade, até o prédio mais alto de Curitiba, o OAS, 50 andares, né? A gente conseguiu desenvolver no OAS já a metodologia com consultorias especializadas, né? Do inventário, que a gente chama, né? Que é um cálculo, né? De um cálculo aproximado, obviamente, de quanto você quanto aquela construção vai emitir de carbono ao longo do processo construtivo, né? Daí, obviamente, isso são feitas vistorias e auditorias, né, ao longo do processo de construção para calibrar se aquela conta está mais ou menos certa. E com esse inventário realizado, a gente foi para cima da compra de crédito de carbono. Aqui também é um negócio que não é muito, vamos dizer, muito simples, porque é um mercado não regulamentado. Então, assim, hoje você não tem um manual, né, para dizer, poxa, como é que eu vou... Segue o manual aqui, faz, né? Sim, exato. É um trabalho que você tem que, pô, vamos descobrir como é que faz, vamos entender, vamos olhar, vamos descobrir quem faz, né? E quem faz é o cara certo, não é o cara certo, e vai procurando e vai... Faz mesmo, né? Faz mesmo, né? E depois você não está comprando um negócio que te entrega e você confere a mercadoria. Né? Exato. Não é um pedaço da floresta. Não é um pedaço da floresta, então é bem complexo, né? E a gente mergulhou nesse negócio, fizemos uma primeira operação muito bacana. A primeira operação que a gente fez com a SPVS, que é uma ONG daqui, né? E aí sim, o que nos levou para a SPVS é justamente pela confiabilidade, né? Porque, porra, podemos não entender muito, mas a gente confia na SPVS, entendeu? A gente sabe que ali o negócio, porra, é sério, né? E não tem erro, e vamos fazer para aprender. E aí fizemos no AS, e aí continuamos aprofundando. E hoje a gente já está... hoje a gente declara que 100% dos nossos empreendimentos vão ter as suas emissões de carbono zeradas. Então, o lançamento seguinte, que é o que a gente fez esse ano, recente agora, que é o AMAS. AMAS, inclusive, vem de Amazônia. É um empreendimento, assim, o conceito do empreendimento é na Amazônia, então, além do nome, né, decoração de área comum, a gente está privilegiando e está olhando assim, artistas e mesmo materiais, componentes que remetam, né, ao Brasil e à floresta e à floresta amazônica. Assim, é um lançamento agora, mas o apartamento de exposição está lá, até te convido para visitar a exposição, é lindo, vale muito a pena. Então, o edifício fica na Padre Agostinho com a Fernando Simas. Mas o apartamento de exposição está na nossa sede, que é na Nossa Senhora Aparecida, ali, continuação da Avenida Batel. A gente fica ali, vizinho da Batel Grill. Todo mundo conhece ali. Ali a gente tem a nossa sede, né? Tem a nossa central de decorados. Então, o apartamento de exposição do AMAS está lá, do OAS também está lá. Então, vale muito a pena uma visita lá. Obviamente, sem compromisso, é legal ir lá. Tem um cafezinho gostoso, né? Visita os empreendimentos. Tá marcado, vamos lá sim. É muito bacana. Mas voltando onde eu estava, o AMAS a gente também saiu com o processo a gente está zerando toda a emissão de carbono nele. E por ser o AMAS, a gente já mudou um pouquinho e comprou esses créditos de carbono de uma floresta preservada na Amazônia. Bacana. Entendeu? Então, Amazônia, claro. Exatamente. Então, um processo muito legal, porque é uma área preservada. E aí, assim, você tem acesso à área, está aqui, você conhece a coisa. A gente está fazendo um trabalho também, Cristian, importante de deixar isso de tangibilizar isso. Para que, assim, o cliente entenda um pouquinho, né, de uma maneira mais clara, qual é o benefício que está fazendo. Com esse movimento de estar zerando o carbono. Isso foi um negócio super envolvente, todo mundo se envolveu nisso, a empresa inteira, quando a gente olhou, a empresa inteira estava olhando com uma atenção, a gente acabou mexendo em alguns conceitos e trouxemos isso para o propósito da companhia mesmo. Então hoje a gente está assim, vamos dizer,
se fala diariamente, né, sobre sustentabilidade, olhando essa questão das aquisições de crédito de carbono e, obviamente, trabalhando também nos outros pontos, né, que é a eficiência energética da própria sede, que a gente já começou a trabalhar nisso, as reduções de carbono no processo, que, claro, aí é bom dos dois lados, né? Porque a hora que você consegue reduzir a emissão, isso é ótimo, meio ambiente como um todo, e também a gente gasta menos, porque você tem que comprar menos crédito. Então, isso anda em paralelo, né? Mas, assim, quando você fala de futuro, né, eu enxergo isso como inevitável, né? Eu acho que a nossa sociedade vai começar a olhar cada vez mais para isso. Espero, né, que a sociedade como um todo enxergue isso e veja isso também como um movimento legal, olhando pelo aspecto, claro, comercial e marketing e tal. A companhia tem que buscar o resultado dela, né? Sim, eu acho que sim, acho que já passa, né, Arsenio? É aquilo que a gente estava falando do consumidor Y chegando, do Z chegando, é um cara que valoriza isso muito mais, talvez, do que a geração dos nossos pais, né? A geração dos nossos pais era, apartamento é bonito, é bem localizado, é grande, é do jeito que eu quero e pronto, né? Não estava tão preocupado assim com o rastro que aquela construção deixava, né? Já essa turma mais nova é muito mais ligada com isso, né? Então, muito, não tenha dúvida. E essa mudança de perfil, aquilo que você mesmo tinha comentado anteriormente ali, né? Essa mudança de perfil vem acontecendo e vem acelerando, vem acontecendo cada vez de maneira mais rápida e mais efetiva. Então, acho que assim, o desenvolvimento dos projetos, o entendimento dessas necessidades que vão surgindo é fundamental aí, porque assim vamos lembrar o seguinte, né, no nosso segmento, você está fazendo uma aquisição de uma área, de um terreno, você vai ter que desenvolver o projeto, fazer todas as aprovações, aí você vai lançar, tem todo o período de construção, ou seja, você tem um período aí de fácil, você chega em 4 anos nisso. Então, quer dizer, você tem que, de certa forma, estar fazendo um exercício de futuro para estar enxergando isso lá daqui a 4 anos. E a velocidade de mudança está sendo muito mais rápida, né? Sim, exato. Então, cada vez você tem um desafio maior aí. Cada vez o desafio é maior, isso é legal. Cara, você, na tua experiência, né, de décadas aí no mercado, o mercado é um mercado cíclico, né? Às vezes está muito bem, às vezes não está tão bem. Como é que adapta a empresa? Como é que lidera uma empresa grande em cenários diferentes, assim? Eu vou te dizer que eu acho que flexibilidade é um ponto muito importante, sabe? Quando você pensa em liderança, hoje muitas escolas ainda muito importantes de liderança procura se olhar exemplos, né? Modelos de liderança que foram sucesso no passado, né? Pré-concebidos e tal. Claro, isso é importante na formação conceitual do negócio, mas eu acho que a prática mesmo, ela está muito ligada à flexibilização, e a flexibilização eu digo muito até do próprio líder, né? Um exercício de autoconhecimento e entender realmente como é que ele consegue se adaptar às situações que estão surgindo. E essa questão do autoconhecimento e da adaptação acabam dando autenticidade no processo. E a liderança, Cristian, ela está muito relacionada com a autenticidade. Aquela coisa, por mais que você estude, tenha a teoria muito clara, né? Se você não for autêntico no processo de liderança, isso não vai funcionar. Então eu enxergo isso como uma coisa, um ponto cada vez mais importante nesse mundo que está mudando tão rápido, né? E nessa situação que eu coloquei para você, que são essas diferentes gerações que você tem ali que tá mexendo. Indo um pouco mais longe, né, do que você falou, né? A tua pergunta foi mais relacionada ao nosso segmento. Eu diria que talvez aí tenha algumas dificuldades até um pouquinho maiores, porque, de novo, como o nosso segmento é um segmento mais tradicional, né, onde você tem mudanças não tão rápidas, né, acaba claramente não é o segmento que brilha tanto o olho do pessoal mais novo, né, não é tanto o segmento de desejo do pessoal mais novo, né. Você tem lá, eu diria assim, óbvio, o segmento de tecnologia, né. Tem muita coisa legal acontecendo, né, muito mais nova, muito mais moderna acontecendo em diversos segmentos, que as derivações do setor financeiro, né, que a gente olha
Antigamente, pô, o setor financeiro era super legal, daí os bancos ficaram uma coisa muito chata, né? Sim. E aí, de repente, surgiram as fintechs, entendeu? Quer dizer, cara, 1000 coisas acontecendo nas fintechs que brilha o olho aí do pessoal. E na engenharia, na construção, a coisa é um pouco mais lenta, um pouco mais travada. Mas assim, talvez o desafio aí seja pela falta de conhecimento e pela dificuldade de você explicar tudo que está por trás do nosso segmento. Porque, na realidade, a hora que você pega o nosso segmento, você tem uma diversidade de setores que precisam trabalhar de uma maneira conjunta. Sim. Né? Você tem o que todo mundo imagina que tem mesmo, né? Que é a engenharia, que é a obra, claro, você tem isso. Mas, por outro lado, você tem um baita de uma demanda financeira, porque aquilo que nós falamos, um projeto é 4, 5 anos, quer dizer, você tem que estar olhando ali um business plan mais longo, né? Você tem que estruturar financeiramente um funding para esse projeto mais longo, então não é longe de ser uma coisa simplista, né? Exato. E com o custo de capital, cara, com uma Selic tão alta, investidor, olhando na renda fixa eu ganho 14 a um ano, né? Sempre um pouco acima do CDI, né? Sim. Sem fazer nada, sem assumir risco, vou colocar meu dinheiro numa incorporação que vai levar 3, 4 anos para começar a vender. É um desafio gigante, eu imagino, né? É um desafio gigante. Eu costumo brincar que o nosso país, muitas vezes, você tem ciclos econômicos, você tem crises que começam e terminam mais do que uma durante o ciclo de um mesmo projeto. Né? De novo, volta no que eu te falei, 4, 5 anos aí o ciclo de um projeto, né? Cara, se você olhar 4, 5 anos, muitas vezes você vai ter 1, 2, 3 crises, né? As mais diferentes e bizarras possíveis no nosso país. Era 2%, acho que 4, 5 anos atrás. E você tem que... O teu projeto é o mesmo, né? Ele está caminhando, o teu business plan está lá e ele tem que resistir. Aí eu te digo que volta aquele ponto que a gente tratou ali da flexibilidade, né? De como se adaptar a esse tipo, a todas essas mudanças aí que acontecem. A questão desse juro alto, né? Você respondendo de maneira mais específica a tua pergunta, ele atrapalha bastante, porque nós tivemos, como você falou, não muito tempo atrás, um juro de 2%. Se a gente olhar aquele período do juro baixo, nós tivemos um boom imobiliário. Tivemos um boom imobiliário, né? O mercado ficou gigante, se lançou muito, se gerou muito estoque, né? E depois daquilo tivemos uma crise enorme no mercado imobiliário. Né? Aí depois o mercado entrou numa rota de correção, né? De correção muito dura, né? E aí, de novo, tem que ser flexível, tem que ter resiliência, tem que entender que os ciclos são mais longos, né? Tem que entender que você tem que ter uma estrutura de capital adequada para olhar todo esse ciclo. E agora a gente começa de novo a ter um cenário um pouquinho mais favorável, porque claramente nós chegamos no topo e né, Selic começa a baixar, CDI começa a cair, o negócio começa a se equilibrar, porque obviamente aquilo que você falou, com a Selic que a gente estava, o cara ganhando 14%, se precisa comprar um imóvel é uma coisa, se não precisa, vou esperar um pouquinho mais, porque o meu dinheiro no banco, sem risco, está rendendo um pouco mais. Aí, obviamente, o mercado por si só ele vai se equilibrando, vai se adequando, eu vou esperar um pouco mais, mas aquele apartamento, cara, bem aquele que eu queria, já vendeu. Não tem mais. Né? Não tem mais, então, né, será que vão lançar outro, né, tão legal quanto aquele? Talvez sim, talvez não. Né? E aí o mercado vai se acomodando. Então, assim, é um pouquinho de você ter uma visão de longo prazo, né, e poder acomodar todas essas movimentações. Não é diferente do desafio, né, da maior parte aí dos empresários aí no nosso país. É parte do jogo, né? É parte do jogo, né? Que eu vejo até pelo ponto de vista do consumidor, né? Você tomar um financiamento hoje com a Selic do jeito que está, apesar de tudo, que acho que o juro do financiamento imobiliário está abaixo da Selic, né? Por questão de competitividade e tal, né? Na realidade, não é nem por questão de competitividade. Na questão, o juro do financiamento imobiliário, ele não oscila tanto quanto a Selic. Ele é muito mais estável. Então, assim, quando a Selic estava lá em 2%, ele estava mais alto que a Selic. Quando ela foi para 14%, ele estava mais baixo. Hoje, ele está mais baixo que a Selic, entendeu? Hoje ele está mais baixo, a tendência dele não baixar, de novo, como ele oscila
menos, né? Então, assim, eu não vejo aí uma tendência dele baixar acompanhando a Selic, mas ele vai baixar um pouquinho mais para frente, mas ele vai baixar. Mas o que é importante aí, né, que eu acho que também, muitas vezes isso é pouco explorado, né, é que hoje você tem a portabilidade. A portabilidade hoje está aí, ou seja, a portabilidade quer dizer o quê? Você pode trocar o seu financiamento imobiliário. Eu tenho financiamento imobiliário, eu acho que o juro dele está um pouco alto, tem oportunidade melhor. Você vai no banco que tem oportunidade melhor e o outro banco é obrigado a ceder e você transfere isso, né? Então, e como o imóvel não é um negócio que você está comprando todo ano, né? É um negócio de longo prazo, seja como investimento, né? Eu também não acho que o caminho seja enxergar o mercado imobiliário nunca como investimento de curto prazo, né? Ele sempre é um investimento de longo prazo, ou para uso próprio também, você vai habitar esse imóvel por um tempo mais longo, né? Eu acho que o driver aí da tomada de decisão é muito mais a escolha do imóvel, a oportunidade, né? Pô, tem esse lançamento aí, tá na região que eu gostaria, é o apartamento que eu gostaria. O financiamento imobiliário, se ele não está 100% adequado agora, não é isso que vai me atrapalhar, porque daqui a 1 ano, 2 anos eu posso trocar o financiamento, entendeu? Agora, se você perder aquela oportunidade que você está enxergando agora, essa não volta atrás, entendeu? Legal. E a cidade vai crescendo, né? A cidade cresce, né? Você tem, obviamente, naturalmente, além do crescimento vegetativo, esse crescimento é muito diferente em diferentes regiões da cidade. As melhores regiões, o crescimento é muito mais rápido, né? Sim, então a quantidade de terrenos disponíveis, né, para novos empreendimentos, ela vai escasseando. Isso vai fazendo com que o preço vá subindo, uma hora que acaba, né, e vai levando o preço para cima, entendeu? Diferente um pouquinho de, puxa vida, o custo subiu muito na pandemia. Mas tem um outro componente que é a questão de oferta. Não, mas Curitiba tem muito lançamento. Ok, não acho que tenha hoje, mas pode ser um raciocínio. Mas o negócio é o seguinte, você não quer comprar em Curitiba, você quer comprar um imóvel naquela região. Exato. Então você precisa saber o que está acontecendo naquela região, entendeu? Porque senão você diz, bom, então vai ter que morar no outro lado da cidade. Lá eu não quero. Então o raciocínio mais amplo, ele pode não servir especificamente para você, entendeu? Então tem esses detalhes, né, no processo que acabam sendo relevantes. Legal. Como é que está o mercado? Você comentou de estoques, muitos lançamentos. Como é que está hoje? Tem muita coisa, tem pouca coisa, muito lançamento, pouco lançamento? Então, tem estoque de usados, novos? Como é que está isso? Então, isso também os números reais, eles divergem um pouco da sensibilidade de quem não está no dia a dia de mercado. O estoque hoje ele está um pouco baixo na realidade. Ele está um pouco equilibrado, está mais para equilibrado do que para qualquer outra coisa. Em algumas áreas, em algumas tipologias de imóvel, está realmente baixo, outra está um pouco maior. Né? Só que existe uma percepção de que o mercado lançou muito recentemente. Só que essa percepção ela fica um pouco distorcida, porque quando a gente comentou um pouquinho de juro a 2%, depois juro foi a 14,25%, né? E eu comentei para você que a gente teve uma crise maluca, enorme, né? O mercado imobiliário sofreu uma grande crise lá em 16, 17, começou a querer, 18 deu uma estabilizada, começou a melhorar em 19 e veio a pandemia. Entendeu? Certo? A pandemia não foi ruim para o mercado imobiliário, porém, aquilo que eu te falei, entre comprar um terreno e lançar um empreendimento, existe você não consegue fazer isso do dia para a noite, existe um tempo de produção disso. Claro. E o mercado imobiliário, a primeira reação do mercado imobiliário para a pandemia foi a mesma que 99% dos segmentos, né? Para tudo, porque ninguém sabe o que vai acontecer, se vai ter amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer nesse mundo, né? Para tudo. Quando se percebeu que para o mercado imobiliário a pandemia não foi boa, óbvio, claro, mas não foi uma coisa tão agressiva, tão ruim, porque o pessoal começou a ver que a residência, a casa era uma coisa super importante. Demora. Quando se percebeu isso, nós já estávamos lá no final de 20, entendeu? E aí até você começar a acelerar. Então você ficou, e isso, estou falando para você, depois de uma crise enorme que teve lá em 16, 17, entendeu? Sim. Então, ou seja, a recuperação dos estoques ainda está sendo lenta.
Então, assim, realmente se lançou bastante em 21, 22, né? Porque aí o mercado percebeu, começou a acelerar, começou a ir e tal. Só que se você olha o nosso volume de lançamentos, o tamanho que está o nosso mercado hoje, ele está muito compatível com o que ele estava há 10 anos atrás. Entendeu? E aí, de novo, né? 10 anos atrás, só de crescimento vegetativo. Entendeu? Então, assim, tem que olhar de novo esse ciclo um pouquinho mais longo para poder ter essa visão. Então, assim, a hora que você vai para os números efetivamente, né? Tem que olhar com cuidado. Eu tive um professor que dizia, né? Não adianta coletar dados, né? Você tem que espremê-los até que eles confessem. A hora que você faz os dados confessarem, entendeu? Aí que a gente vai ver que realmente, né? O nosso estoque, a gente não está com um estoque muito alto, está bem equilibrado. Eu acho também que o mercado como um todo, ele amadureceu muito nessa última crise, né? Amadureceu bastante, porque foi muito duro, né? Teve melhoras, né? Inclusive institucionais e legais, né? Lei de distratos que passou a existir de lá para cá, enfim, teve muita coisa boa que aconteceu. Então o mercado hoje está muito mais maduro, está muito mais equilibrado. Assim, falando de uma maneira mais abrangente, mais macro, né? Nossa expectativa aí, pelo menos aí para o ano que vem, ela é bem positiva. Ela é bem positiva porque é um juro caindo, né? O estoque está no nível adequado. A gente teve uma situação também que não foi nada, com tantos anos de mercado eu nunca tinha visto nada parecido, que foi a alta de preço dos materiais na pandemia. Né? Aquela coisa, GPM foi lá para cima, inflação foi lá para cima, o nosso índice, que é o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, nunca teve uma alta tão grande assim, né? Histórica, né? E isso demora para ser absorvido, né? Claro. Então, isso agora já começou a equilibrar, então, quer dizer, tudo caminhando assim, né? A gente vira o ano aí com um horizonte aí de juros mais adequado, com uma inflação do setor bem equilibrada, bancos olhando, né, com um equilíbrio melhor aí na questão de disponibilidade de financiamento. Então, assim, acho que está bem, estruturalmente falando, acho que as coisas estão bem adequadas para que o mercado tenha um 2024 muito bom. Pô, legal. E vocês estão com muitos lançamentos? Estamos, a gente, como eu te falei, a gente está aí com land bank, com volume de terrenos legais, você falou, tem bastante tapume bacana aí, né? A gente acabou de lançar o Amas, né? Que foi um lançamento maravilhoso. Esse ano a gente está planejando mais um lançamento. E aí, para o ano que vem, a gente está trabalhando de 3 a 4 lançamentos, né? Analisando um pouquinho o mercado. Também, de novo, aquilo que eu te falei, visão de longo prazo, a gente tem que ser agressivo, mas ao mesmo tempo tem que olhar os dois lados, né? Tem que estar acompanhando o que está acontecendo para manter a empresa num caminho de crescimento gradual, sólido, sem maiores sobressaltos. Bacana, show de bola. Faz algumas considerações aí, a gente está quase terminando, Arsênio, para o público que está em casa. O pessoal vamos dizer assim, muito interessado em empreendedorismo, carreira, liderança. Pessoal talvez mais jovem que a gente, que queira chegar em uma posição de diretor um dia. O que você deixaria de dica para eles? Eu vou pegar... Bom, deixa eu começar com o que a gente estava falando ali, você puxou esse negócio do pessoal mais jovem, né? Uhum. E eu falei um pouquinho, mas deixa eu reforçar um pouco esse conceito, né, do mercado de incorporação, do mercado de construção, enfim, né, do mercado que eu atuo. Que essa visão de que é um mercado mais tradicional, ela não é exatamente real na prática, porque, de novo, essa atuação em segmentos distintos dentro de uma mesma empresa, né? O financeiro tem que ser muito robusto, o financeiro tem atividades básicas, tem atividades de tesouraria, quantos a pagar, quantos a receber, claro que tem. Só que quantos a receber, ele é super específico, porque ele é diferente empreendimento por empreendimento. Tesouraria é super específico, porque cada empreendimento é uma empresa, é um CNPJ diferente.
né? Então é muito legal você trabalhar com isso, né? As estruturas de funding, né, de captação, tem que estar olhando o longo prazo. Então, assim, quem entra nesse segmento acaba tendo uma visão também financeira, mais estrutural mesmo, né, de project finance, mais abrangente. A hora que você vai para o lado da engenharia, da arquitetura, o desafio é gigantesco, porque você tem que criar o produto, né? Você tem que desenvolver um produto olhando, né, 4, 5 anos para frente. Né? Ao mesmo tempo, esse produto tem que ser inovador, mas ao mesmo tempo esse produto tem que ser competitivo. Né? Sim, se não for competitivo, né, custe o que custar, fica mais fácil. Não, mas ele tem que ser competitivo. Né? E aí isso traz um desafio para a engenharia, né? Achar soluções de engenharia que deem essa competitividade para o projeto. Você tem também todo o trabalho comercial, que é enorme, né? Assim, hoje nós trabalhamos com... nós temos uma equipe própria de vendas, né? Mas a gente trabalha também com as imobiliárias, né? Claro. Que são parceiras nossas. A gente tem um volume de imobiliárias parceiras grandes, excelentes parceiros, e que tem os seus próprios corretores. Então, na hora que se junta todo mundo, você tem um volume enorme de corretores. E vai o trabalho de treinamento, vai o trabalho de trazer, de estar perto desse pessoal, vai o trabalho de apoiar. A gente enxerga como muito relevante, muito importante a companhia entender um pouco também que o corretor ele é um profissional autônomo. Né? Não é funcionário próprio da companhia, mas ele é a ponta final do negócio, ele é um parceiro absolutamente importante. Né? Claro. Então como é que você dá algum tipo de conforto, de respaldo, né? Para esse pessoal? Então a gente investe bastante em treinamento e muitas vezes eu escuto, mas você está treinando esse corretor, mas ele está vendendo para outra incorporadora, para outra. Eu não tenho como não, isso faz parte do jogo, mas o mais importante é eu estar tentando contribuir para a capacitação e tal, porque é esse cara que está falando com o cliente lá na ponta final. Na realidade, o cliente muitas vezes é dele, não é meu. Exato. Entendeu? Ele que traz o cliente. Então, assim, eu estou colocando esse leque aí de coisas, né? Porque a hora que você acaba tudo isso e olha para o RH de uma empresa e fala, o RH numa incorporadora deve ser um negocinho pequeno, de pouca relevância, né? É muito relevante, porque o RH tem que estar olhando para o desenvolvimento de todas essas pessoas, né? E a interação nesses quadros como um todo. Então, assim, falei até um pouco demais, desculpa, mas é que eu gosto, eu sou um apaixonado por isso, como eu te falei, né? Mas o primeiro recado é isso, o pessoal mais jovem, né? Venham testar. A gente tem feito um trabalho mais intenso com estagiários, a gente está trazendo bastante estagiário, venha, gostou, fica, né? Não gostou, mas está lá, está trazendo informação nova e está aprendendo, né? As portas estão abertas aí para o pessoal chegar e aprender. Acho que esse aí é o primeiro recado. O segundo recado que eu acho que é importante de dar, né, Cristiano, assim, questão do mercado imobiliário, né, que você falou, investimento, tal. Mercado imobiliário, assim, imóvel não tem conversa, tem solidez, né? Exato. Então, assim, vamos entrar no mérito se é o melhor investimento ou não é o melhor, ou é o segundo, é o terceiro. Essa é uma conversa que não vai ter fim nunca, né? Não, é um negócio que também não vai ter fim nunca. Vai ter fim nunca, né? Entendeu? Então, assim, de novo, não dá para generalizar. Né? O investimento imobiliário é bom ou ruim? Não dá para generalizar. Investimento imobiliário, depende. Aonde? Né? No quê? O que você está... Né? Assim, o que eu posso dizer que dá para generalizar é a solidez do negócio. Né? A possibilidade, o risco de você perder dinheiro é muito pequeno. Tem que acontecer alguma coisa muito específica e com certeza se você perder dinheiro no mercado imobiliário, com certeza em outros tipos de investimento, você vai estar perdendo muito mais. Né? Então, assim, eu defendo muito que na diversificação dos negócios, o mercado imobiliário é super importante pela segurança que ele dá e trazendo de novo isso para o investidor mais jovem, né? Olhando isso para o investidor mais jovem, é uma segurança necessária, né? Buscar um equilíbrio, vou investir aqui em bitcoins, porque esse negócio, tô ganhando um monte de dinheiro. Cara, legal, cara. Se você gosta, se você está aprendendo, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Vai testando. Mas não esquece um pouquinho também da segurança, não esquece um pouquinho também de colocar o pé no chão e de olhar alguma coisa mais sólida, né? Então, também acho que esse é um recado aí que eu acho que era bacana
de deixar. Show de bola, Arsênio. Muito obrigado, meu caro. Sempre um prazer encontrar você. Conversas sempre muito esclarecedoras. Assim, pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um programa na Bitox. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo na Bitox.